Então, como um criador de conteúdo de ciência, eu acho que eu, assim, sempre estive ligado em relatórios da ONU. Porque a gente sempre acaba lendo muitas coisas e procurando muitas informações quando a gente vai fazer vídeos, principalmente sobre clima. E o meu canal, ele não é um canal focado em mudanças climáticas, mas eu abordo esse assunto naturalmente porque meu background é física. Então, assim, é muito interessante ter a oportunidade de vir aqui conhecer a ONU pela primeira vez e não só conhecer, mas ver as reuniões acontecendo e estar nas mesmas salas em que discussões muito importantes estão acontecendo. Então, para mim, foi uma sensação estranha de como se eu estivesse vivendo dentro de um filme. E vários pontos durante a semana me marcaram, que eu acho que para mim encapsulou bem qual que é a importância de eventos que nem esse aqui. É, eu vim mais focado e preocupado com mudanças climáticas, porque eu acho que também é um assunto que muitas pessoas estão preocupadas hoje. Só que eu acabei percebendo que durante as reuniões, em diversos momentos, eu era apresentado a novos problemas envolvendo as SDGs que eu não, assim, eu não estava ciente, ou pelo menos nunca tinha passado pelo meu radar. Então, no primeiro dia, no Youth Action Day, é, teve uma eu acho que era a Doreen, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela Da ITU, é. e ela fez sabe, essa palestra, essa conversa fantástica, onde ela falou que 2,4 bilhões de pessoas, eu acho que é 2,4 ou 2,6, o número exato me foge um pouco agora, de pessoas no mundo não têm acesso à internet. E isso, para mim, são 37% da população mundial, é muita coisa. E isso nunca passou pelo meu radar e eu trabalho com internet, meu trabalho depende de internet. E a gente sempre, sabe, levanta o estandarte de que a internet, ela democratiza a educação, democratiza o acesso à informação. Só que eu me senti, de certa forma, até um pouco envergonhado por nunca ter parado para pensar nesse problema que afeta diretamente o meu trabalho. Então, para mim, isso é uma coisa que encapsula bem qual que é o sentido de um evento desses. É todo mundo poder vir aqui e saber através de experts, como é que estão as situações de vários problemas no mundo, justamente para as Nações Unidas poderem pensar juntas como que vão resolver aquele problema. Então tem sido muito aprendizado dia após dia. Eu acho que agora eu me sinto bem mais equipado e também bastante motivado a falar sobre mudanças climáticas. É, várias discussões que aconteceram aqui durante a semana envolviam o aspecto de comunicação, de como comunicar de um jeito que as pessoas possam entender realmente o impacto delas. E agora no Brasil, eu acabei de vir de lá e vou voltar para lá hoje, a gente está sofrendo bastante com as queimadas, tanto na floresta amazônica quanto no estado de São Paulo. E eu acho que o Brasil como um todo experienciou isso e sentiu na pele a consequência. Eu moro em Santa Catarina. E a gente passou uma semana com o céu cinza, uma nuvem de cinzas, em que estava dificultando a respiração de várias pessoas, vários problemas médicos, principalmente respiratórios. Então, agora eu acho que acho não, eu tenho certeza que eu quero voltar para casa e começar a lidar com esses assuntos de uma maneira muito mais enfática. Porque eu acho que eu ouvi várias discussões importantes agora que me colocaram um norte e me deram, sabe, uma sensação de propósito maior do que quando eu cheguei. E eu me sinto muito, assim, pilhado para falar sobre isso quando eu voltar para o Brasil, de mudanças climáticas principalmente. Assim, eu acho que estava todo mundo acompanhando muito os painéis e principalmente os highlights. Assim, eu percebi que o conteúdo mais visto era o conteúdo mostrando, essa informação interessante acabou de ser dita. Porque eu acho que o Ciência Todo Dia, uma das coisas que as pessoas gostam tanto dele é que eu sempre trago informações que às vezes são desconhecidas do público geral. E o pessoal ficava muito interessado com isso. E outra coisa que também me chamou muito a atenção foi como quando eu postei uma foto no Instagram aqui na ONU, no primeiro dia, no Youth Action Day, como o pessoal vibrou, sabe? Como lá, todo mundo lá em casa, tanto no Brasil, o pessoal que acompanha meu trabalho, todo mundo ficou se sentindo, tipo, não só eu, mas todo mundo acho que compartilhou de uma certa sensação de prestígio, sabe? De poder estar aqui. E eu acho que isso é muito especial pra gente como creator, ter essa abertura, ter essa oportunidade, porque isso também pra gente, principalmente que trabalha com educação, ciência no YouTube, eu acho que isso é sabe, um prestígio, uma chancela muito grande, que ajuda a gente também a ver que a gente está fazendo um bom trabalho. E é um reconhecimento importante, tanto pra gente quanto pra nossa audiência. O pessoal tem ficado muito feliz.
Eu acho que essa é uma observação muito importante. É, porque hoje eu vejo que o Ciência Todo Dia, e o trabalho que eu desenvolvo através do Ciência Todo Dia, ele está numa posição privilegiada na comunicação pública no Brasil, no sentido de eu conversar com todo mundo. E eu acho que muito disso vem da minha postura editorial, que, para ser sincero, eu nunca sentei e escrevi num papel como que eu gostaria que fosse a minha linha editorial. Isso foi algo que foi sendo moldado com o tempo, baseado também na minha personalidade, em como eu sou como pessoa e no tipo de conteúdo que eu gostaria de fazer. E eu sempre tive essa postura menos imbativa, porque eu acho que se eu simplesmente for partir para uma comunicação um pouco mais agressiva ou tentar fazer com que o lado contrário aos tópicos, às opiniões que eu estou defendendo, se sinta inferior, talvez, ou se sinta incomodado por acreditar naquilo que ele acredita, eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Porque, afinal, eu acho que a grande vantagem de poder ter um canal no YouTube e conversar com todo mundo é justamente que a gente pode levar assuntos para pessoas que não necessariamente, às vezes, ouviriam aqueles assuntos. Então, eu acho, assim, que uma das minhas principais características como youtuber hoje é poder conversar com todo mundo, inclusive pessoas que assim, acham que aquecimento global não é causado por homens, por seres humanos. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante no Ciência Todo Dia, tomando muito cuidado para conseguir manter isso, para a gente conseguir falar com o máximo de pessoas possíveis. Porque se a gente realmente quer fazer uma mudança positiva no mundo nesses próximos anos, que a gente está querendo não um pouco atrás no cronograma, assim, eu acho que a gente precisa acelerar o passo como humanidade, a gente vai precisar de pessoas que conversem com todo mundo. A gente vai precisar que a mensagem seja pelo menos lida e entendida por toda a população de preferência. Eu acho que isso vem de várias ações que foram tomadas nos últimos anos, principalmente por instituições mais tradicionais. Querendo ou não, ao longo de décadas passadas, várias pequenas decisões iam sendo tomadas, isso criava meio que uma espécie de um bolo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, que fez as pessoas perderem a confiança em instituições. E a gente vê essa quebra de confiança com governos, a gente vê essa quebra de confiança com mídias tradicionais. E no meio disso tudo, nesses últimos anos, surge o influenciador, surge o creator. E aí as pessoas, elas têm, assim, eu acho que isso é uma coisa muito humana, de que a gente se conecta com outros seres humanos. Então, é muito mais fácil eu, como um espectador, entender uma mensagem e avaliar ela positivamente, refletir sobre ela, se eu estou vendo essa mensagem vindo de uma pessoa que eu já assisti diversos outros conteúdos e que eu, de certa forma, me sinto amigo ou próximo, do que vindo, por exemplo, de um painel de jornal que é muito mais impessoal, embora os apresentadores às vezes sejam os mesmos, tudo mais, mas acaba sendo muito mais impessoal, sabe? Então, assim, me deixa muito triste que ainda hoje a gente tenha que reexplicar e lutar para que as pessoas aceitem algumas coisas que já está estabelecido na ciência há pelo menos 2.000 anos, sabe? Só que eu acho que a internet e a globalização de comunicação e assim, o acesso facilitado a se tornar uma mídia, no caso de youtubers, de creators, influenciadores, eles vieram como um grande aliado nesse momento agora. Mas eu acho que tudo isso surge um pouco dessa desconfiança que as pessoas têm. E só agora a gente está aprendendo a usar o poder de influenciadores e creators para poder passar essas mensagens positivas para o mundo. Então é uma coisa assim que é um trabalho de formiguinha que vai acontecendo ao longo dos anos, mas é muito interessante estar no meio disso, estar vendo isso acontecer com os próprios olhos, sabe? Parece que a gente está vendo história sendo feita na nossa frente. Só, infelizmente, às vezes a história, né, ela é um caminho bem tortuoso. Assim, primeiramente, eu acho que os professores hoje em dia eles estão numa posição muito difícil. Porque, primeiro, eles não são remunerados como deveriam ser remunerados. E isso eu estou falando especificamente do Brasil, que é onde eu mais conheço o cenário, mas eu imagino que seja verdade para diversos outros países. E, ao mesmo tempo em que professores não são remunerados como deveriam, eles também não têm infraestrutura para trabalhar de uma maneira adequada. Então, o tempo todo os professores estão meio que competindo com a atenção com coisas que são muito mais atrativas. São as redes sociais com vídeos de 1 minuto que ficam piscando na tela dos alunos e fazendo, sabe, é muito mais dopamina do que deveria ser e é muito difícil competir com isso. Só que eu também acho que o sistema educacional ele está precisando de uma reforma urgente, porque assim como as pessoas perderam a confiança em instituições tradicionais,
Eu acho que o sistema escolar ele é um reflexo, ele é ainda uma sombra de um passado não tão distante, onde as coisas foram criadas desse jeito. A gente ainda tem muita figura do professor como o detentor da informação e da verdade, e ele passa isso para os alunos. Quando eu estava, né, no ensino médio, eu lembro ainda que meus professores falavam que Wikipédia não é fonte. Só que nenhum deles se preocupou em ensinar a gente como entrar no Wikipédia, descer a página até embaixo e ver as fontes, abrir as fontes primárias, sabe? E da mesma forma eu vejo que hoje existem diversas novas ferramentas que não estão sendo discutidas, elas são ignoradas. No nosso sistema escolar ainda, por exemplo, inteligências artificiais que podem ser um grande aliado de estudantes, principalmente porque eles podem ser bem personalizados de acordo com o aprendizado de cada estudante, eles ainda são vistos como errado. Os alunos são punidos por usar inteligências artificiais. Então, assim, se eu pudesse talvez escolher uma prioridade para os próximos anos da educação, uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo seria o papel do professor lentamente sendo transformado dessa pessoa que detém a informação e precisa passar isso para os alunos para uma espécie de detentor da informação, mas também um guia, sabe? Alguém que possa ensinar para as crianças, ensinar para as pessoas como verificar uma informação, como, dada uma pesquisa, como selecionar, separar o joio do trigo, sabe? Selecionar o que é uma boa informação válida, o que é uma informação que talvez não seja verdade, então a gente pode descartar isso, porque a gente precisa disso no mundo daqui para frente. Cada vez mais as pessoas estão procurando informação por conta própria. E acho que todas as redes sociais, toda a internet tem um sério problema de que sempre que a gente procura sobre aquecimento global, a gente vai ser oferecido tanto conteúdo sobre a gente precisa mitigar o aquecimento global, tanto quanto conteúdo assim, de notícias falsas do tipo aquecimento global não é causado por seres humanos. Então, a gente precisa desse trabalho também ao longo dos próximos anos de ensinar as pessoas a pensarem por conta própria, sabe? E então, acho que tem que ser feito muito pesquisa sobre isso ainda. A gente tem que, assim, estruturar melhor essa ideia, mas eu não consigo ver o sistema educacional se sustentando do jeito que ele está por mais muitas décadas. Eu acho que é uma coisa que vai ter que mudar o mais rápido possível. Eu acho que o cenário mais sombrio possível é o cenário da explosão de inteligência. É, Nesse cenário, a gente faz uma inteligência artificial cada vez mais inteligente, o que a gente tem feito até agora, só que chega num ponto em que ela se torna tão boa em fazer as tarefas que ela mesma consegue se melhorar a sua capacidade. Então, ela mesma começaria a aumentar a sua própria performance. Se a gente chega nesse ponto, existe um risco muito grande de que essa corrente seja imparável. Então, cada vez mais a inteligência artificial se melhoraria, se modificaria, e aí a gente chega no cenário que é o chamado explosão da inteligência, em que em pouquíssimo espaço de tempo a gente partiria de talvez uma inteligência artificial mais geral para uma super inteligência artificial. Eu acho que isso é um grande perigo, porque daí seres humanos ficam muito para trás. E eu li um livro muito interessante chamado Human Compatible. Ele fala sobre o problema do controle, que é esse problema de como que a gente pode controlar as inteligências artificiais. E nesse livro ele cita que um dos grandes problemas é que a gente não tem como simplesmente criar uma inteligência artificial e falar, ok, mas você não pode fazer nada de ruim. Porque às vezes, por exemplo, simplesmente o fato de a gente dar um objetivo para uma inteligência artificial faz com que ela crie uma série de outros comportamentos que não estavam previstos, como, por exemplo, um comportamento de autopreservação. Então, eu não preciso programar uma inteligência artificial para lutar o máximo possível para não ser desligada da tomada, porque se eu der uma tarefa para ela, ela automaticamente pode surgir como um comportamento secundário de que se ela for desligada da tomada, ela não consegue realizar aquela tarefa. Logo, ela não pode ser desligada da tomada. Então, esses são riscos reais. E ainda mais, assim, é ainda mais perigoso porque, querendo ou não, a gente vê várias empresas, várias tech giants agora criando suas próprias inteligências artificiais, desenvolvendo suas próprias inteligências artificiais, e há uma corrida para ver quem lança a melhor ferramenta o mais rápido possível. Só que essa corrida prejudica a segurança. Ela prejudica todas as etapas de verificação e segurança que a gente tem tentado estabelecer para justamente evitar esses cenários. Só que eu acho que se a gente conseguir fazer tudo certo, a gente entra no melhor cenário possível, que é o cenário em que a gente tem super inteligências artificiais, só que em que a intenção delas está perfeitamente alinhadas com a intenção da humanidade. E aí eu acho que a gente chega num espaço muito quase utópico, de tão bonito que ele é, em que praticamente todos os problemas estariam solucionados, no sentido de
A gente não precisa mais juntar um corpo de cientistas de 1.500 pessoas para resolver, por exemplo, o aquecimento global, porque a gente talvez conseguiria ter um passo a passo de como fazer isso de uma maneira muito mais facilitada. E a gente também conseguiria lidar com quantidades muito grandes de dados. Eu acho até difícil de prever como seria viver nesse mundo, porque a gente nunca teve nada parecido. A história da humanidade é a história de como a gente foi cada vez mais especializando conhecimento e juntando esforços para realizar grandes feitos. Só que a partir do momento que a gente tem alguma coisa que consiga fazer isso para a gente se torna livre para fazer outras coisas que eu acho que estão mais relacionadas com ser humano mesmo. Talvez as pessoas se identifiquem mais e se dediquem mais à arte, à família, a passar tempo em comunidade, porque, querendo ou não, essas são coisas humanas que a gente vem fazendo desde muito antes de todo o sistema, toda a civilização se organizar da maneira que ela está organizada hoje em dia. Esse futuro, para mim, seria o melhor possível. E eu acho que a gente tem capacidade de chegar lá. O Global Digital Compact, eu acho que é um excelente caminho. Acho que é uma ótima maneira de a gente começar essa jornada. Só que a gente vai precisar da colaboração de países membros daqui, a gente vai precisar das empresas atuando junto e da sociedade também, se manter vigilante. Porque ainda as pessoas torcem muito e cobram muitas empresas para lançar uma nova versão da inteligência artificial, porque eu quero algo melhor aqui, porque eu preciso não sei o quê. A gente tem que ter paciência, a gente tem que fazer as coisas no seu devido processo, porque a inteligência artificial pode ser a melhor invenção da humanidade, mas ela também pode ser a última. E vai depender muito de como a gente caminha aqui no meio termo, sabe? Eu acho que eu sei que o sentimento de muitas pessoas agora é um sentimento meio pessimista. Só que eu acho que eu gostaria de dizer que estar aqui essa semana me deixou muito otimista acerca do futuro. Porque eu vejo que existem pessoas brilhantes trabalhando em problemas sérios e tentando todos os dias achar soluções para todos esses problemas que hoje em dia são grandes problemas. Aquecimento global, acesso à educação, qualidade da água. Então, de verdade, assim, eu acho que não é que a gente pode simplesmente parar e deixar que outros façam o trabalho pra gente, mas eu acho que a gente não pode também ficar com aquela sensação de que a batalha está perdida, porque isso é ainda mais perigoso do que não lutar a batalha. Então, ao mesmo tempo que a gente se torna otimista, e eu me tornei muito mais otimista nessa semana, eu acho que a gente também tem que ter ciência de que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é isso. Eu acho que uma frase muito bacana que eu ouvi nessa semana foi: as ações individuais coletivas são quase mais potentes do que governos inteiros tomando uma decisão. Então, se a gente junta todas as ações individuais, elas viram um coletivo que realmente move montanhas, muda o mundo. Então, acho que é isso. Acho que eu fico muito otimista e espero que quem esteja assistindo também fique bastante otimista.